Olá, nós somos o grupo composto por Alan Gabriel, Clara Docha, Maria Eduarda Mascarenhas, Paulo Figueira e Rafaela Freitas. Nós escolhemos o filme Doutor Gama para relacionar com a história do direito. O filme foi lançado em meados de agosto do presente ano, com o objetivo de resgatar a importância social e histórica do advogado Luiz Gama na luta abolicionista e na construção jurídica do nosso país. Quando jovem, com os conhecimentos que foi adquirindo em suas constantes leituras, Luiz Gama descobriu sua condição ilegal e conquistou sua própria alforria, dedicando sua luta na defesa de negros escravizados. O presente trabalho se debruçará a entender um pouco sobre a evolução histórico-jurídica da escravidão nas civilizações do Crescente Fértil, a partir dos códigos estudados. Em seguida, relacionaremos com alguns aspectos sociojurídicos da escravidão colonial brasileira, retomando os principais marcos legais. Assim sendo, será possível relacionar o filme proposto, entendendo a sua importância e a discussão sobre o apagamento histórico de personalidades importantes para o direito brasileiro e para as perspectivas jurídicas e sociais que adotamos hoje. Apesar de estar constantemente conectada às civilizações da antiguidade clássica, a escravidão já estava presente nos povos do Crescente Fértil. Os sumérios, em suas primeiras codificações, já determinavam algumas questões de como deveria ser procedido a situação junto com os cativos. A maioria dos trabalhadores forçados dessa época eram adquiridos por meio da conquista por guerra. Os hebreus e os egípcios também utilizavam a prática de escravidão por dívida, mas foram os fenícios que se diferenciaram dessas outras civilizações por usar a sua habilidade mercantil marítima para a aquisição de escravos para sua comercialização. Os africanos e os egípcios também tinham uma diferenciação com a sua ideologia. Eles pensavam nos escravizados como pessoas e não como posses, então eles tinham direito livre à propriedade e ao casamento. Essa forma de pensamento diverge completamente da concepção brasileira de escravidão, na qual o cativo era considerado um bem de seu senhorio, recebendo sentenças diferentes para o mesmo crime. O Código Criminal do Império de 1830 distinguia os homens cativos dos homens livres, para assim poder também diferenciar os seus tipos de pena. Contudo, foi apenas com a pressão da Inglaterra que o Brasil começou lentamente a aderir às ideias abolicionistas, inicialmente com a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico marítimo, até culminar na Lei Áurea. Bom, a escravidão brasileira e a obra Doutor Gama. O filme que a gente vai tratar aqui, Doutor Gama, ele é dirigido e roteirizado por Luiz Antônio e Jefferson Day, que são homens negros. E a gente consegue ver a diferença, a importância da diversidade na arte e da produção de arte ser feita não só por homens brancos e para homens brancos, porque se comparado com obras cinematográficas hollywoodianas que retratam a escravidão, a gente vê que Doutor Gama ele não tem cenas de violência explícita e nem quase um fetichismo do sofrimento do homem negro. Muito pelo contrário, eles abordam esses temas sérios, mas com muito cuidado, muita sensibilidade. Não obstante, é importante também que a gente pontue que, como foi trazido a questão do Crescente Fértil, a diferença da escravidão moderna e da escravidão que acontecia nas populações do Crescente Fértil é que a escravidão moderna, apesar de ter surgido de forma econômica, ela é justificada nas bases do racismo. Então, o racismo e uma hierarquia racial eram usados para justificar a violência. Essa violência também simbólica é representada no filme pelo poder de usar sapatos, que é negado a Gama quando ele é vendido pelo seu próprio pai como escravo. O filme Doutor Gama retrata a realidade escravista brasileira do século XIX, o último século da escravidão no país, marcado por uma forte pressão pela abolição da escravatura e libertação dos escravizados. É nesse contexto que Luiz Gama está inserido, sendo um agente ativo na luta pelo fim da escravidão. Nesse sentido, Gama, aos 18 anos, após conquistar sua liberdade na justiça, passou a se dedicar ao estudo do direito e à causa abolicionista, conseguindo libertar mais de 500 pessoas ao longo de sua trajetória. Finalmente, é relevante destacar que Luiz Gama, por mais de um século, foi vítima do apagamento histórico, o que demonstra, à luz da reflexão de Chimamanda Adichie, o perigo da história única, a qual transmite uma versão histórica como dominante e rejeita todas as outras. Portanto, ao trazer à tona a história e a atuação de Luiz Gama como exímia referência do ativismo jurídico por parte de sujeitos marginalizados, apagados, a partir de um epistemicídio realizado pelo povo e pelos sujeitos colonizadores, objetiva-se, assim, alterar a lógica de passividade histórica atribuída aos povos escravizados, expondo-os, então, como agentes ativos dotados de potencial revolucionário em prol da mudança do status quo instaurado. Desse modo,
Explora-se, assim, a existência de atividade jurídica diferente das estritas referências dogmáticas utilizadas pela historiografia oficial e jurídica brasileira.